Olá, queridos amigos. Com grande alegria, nós estamos aqui para mais um estudo. Esperamos que vocês também estejam aí ansiosos para novos conhecimentos que nós vamos adquirindo e cada dia que nós aqui adentramos, não é verdade? E aí, Márcia, tudo bem? Como vai? Oi, Thelma, tudo ótimo, queridos amigos, que bom termos mais uma vez a companhia de vocês. E vamos nós, né, continuar o nosso estudo, que já está emocionante. Nós começamos o capítulo 18 na semana passada, então a parte 1, e hoje nós vamos, então, falar da parte 2. Mas antes, vamos lembrar, né, o que aconteceu na primeira parte desse capítulo, que se intitula O Retorno. O retorno ao lar, o retorno ao mundo aqui na Terra, onde eles vão visitar os seus familiares. E nós passamos a ver, primeiramente, a Evelina chegando ao seu lar, vendo a sua casa, como é que está, o seu marido, e as surpresas que ela encontra, né? Que ela achava que ia encontrar o marido choroso, esperando por ela, pensando nela. Já se tinham passado 2 anos da desencarnação deles, e a gente vê que não é esse o cenário que ela encontra. E ela fica muito mal, né? Ela vê que ele está com uma outra pessoa, a mesma pessoa que antes de desencarnar ela desconfiava que ele tinha um relacionamento. Então, e ela começa a perceber as mudanças na casa, não tinha mais foto dela, e ela está justamente num jardim, vendo o casal conversando, e toda aquela multidão, a turbulência de sentimentos passam por ela, né? E ela se vê ali com raiva, chorando, ela tem tudo que é emoção que a gente possa imaginar, ela tem naquele momento, mas ela pega e ela cai em si, e ela começa a lembrar de tudo que eles estudaram, de tudo que eles estavam ensinando ao Túlio Mancini, as lições que eles tiveram no plano espiritual, tanto do irmão Ribas quanto de outros. E aí ela começa a ver que ela estava cheia de sentimentos de apego, sentimentos de ciúme, sentimentos, né? Ela fala de muitas coisas de egoísmo, de inconformidade, e talvez piores do que do Túlio. E aí ela começa a se acalmar, né, Thelma? Ela cai em prece, entra em prece para pedir ajuda, porque o irmão Ribas fala para eles, se precisarem de ajuda, entrem em contato conosco pelo fio mental. E aí ela começa a orar para se acalmar. Né, Thelma? Você quer fazer mais algum comentário do ela se vê ali numa situação até muito semelhante com a do Mancini, né? Que ela se preparou para ajudá-lo a entender esse desapego tão importante que nós temos que trabalhar, mas não é tão fácil assim, né, Márcia? Exatamente. A gente fala, a gente sabe, mas uma coisa é você saber teoricamente, e outra pois é. você e ela enfrentar. E ela chega a ficar incomodada até com o colar de pérolas que ela ganhou durante o noivado, e ela agora vê o mesmo colar no colo, né, no pescoço da nova companheira do Caio Serpa. Enfim, ela experimenta raiva, ela experimenta todos os sentimentos, né? Mas cai em si, né? Então, aqui diz até o finalzinho, diz que aos poucos, muito aos poucos, conseguiu acalmar-se, de algum modo, e começou a escutar o diálogo que se desdobrava ativo entre o casal. E agora é isso que nós vamos ver, a conversa entre o Caio e a nova companheira dele. Não é isso? Vamos lá, então? Então, vamos lá. Então, nós vamos ler agora a e bem-vindo, Ricardo, né? Bem-vindo, Ricardo, bem-vindo, também aí. Ricardo. Agradecer ao Ricardo aí, que está atrás das câmeras, né? Mas o trabalho dele é muito importante para nós. Então, a segunda parte, né, do retorno ao lar, vai nos trazer agora novas emoções. E aí ela vai estar assistindo, ali como a Márcia falou, né, a conversa do Caio com a namorada dele, né? E aí ele fala, você, Vera, blasonava o advogado risonho, o Caio, né? Ele é advogado. Achou em mim um homem pacato e sincero, deve orgulhar-se disso. Olha só a prepotência. E como explica você, diz ela, o caso daquela dama indesejável no escritório? Não me venha com ciúmes, diz ele, um causídio
não seleciona clientes à porta, causídio de advogado. Sou um homem do povo e não posso negar-me. Quer dizer que não tenho o direito de zelar por nossas relações, diz a Vera. Esse novo personagem que surge aí, que nós ainda vamos saber quem é essa pessoa, né? Quem falou isso, diz ele, quer dizer, sobre essa situação que ela está falando. E ela diz, o telefonema que recebi dessa lambisgoia é termo antigo também, né? Que me deixou arrasada, o que ela me disse de você. Se dermos atenção a tudo que comentam a nosso respeito, a vida seria impraticável. Mas eu não estou aguentando mais, diz ela. Ora, aguentando o quê? Então a gente vê aí uma discussão, né, Márcia? Uma discussão daquelas bem costumeiras da gente ver aqui entre os casais, né? Um acusando o outro das situações que fazem. E a Vera, você sabe quem é a Vera? Quem é essa Vera, né? A namorada dele. Tem uma revelação aí da Vera, né? A gente vai saber hoje quem é. Mas e a Avelina já percebeu que era a mesma. Era a mesma. A mesma que ele estava tendo um caso na época em que ela ainda estava encarnada, né? E pelo visto, né, ele não mudou muito, não, né? Porque mesmo com uma nova namorada, uma nova companheira, ele estava mais ou menos mantendo a mesma forma de agir. O mesmo comportamento, isso que eu quero dizer, porque ele é assim, né? As pessoas não mudam de um dia para o outro. Principalmente quando as pessoas, ou nós, não percebemos os nossos defeitos. E o Caio está muito longe disso, né? Então, ele continua agindo da mesma forma com a companheira atual, né? Então, vamos lá, Ricardo? A jovem que Serpa designava por Vera caiu em pranto. Ele atraiu-a de encontro ao peito, sobre os olhos espantados de Evelina, e sussurrou-lhe aos ouvidos, depois de beijá-la várias vezes na face. Tolinha! A felicidade não é uma flor que se adube com lágrimas. Anime-se. Sou seu e você é minha. E daí? E ela disse, se ao menos estivéssemos casados, se ao menos pudesse usar seu nome, saberia como proceder com essas mulheres que infernizam a nossa vida. Bobagem, diz ele. Você exagera tudo. Já disse que caso com você. Não sou homem sem palavra. Há quanto tempo espero? E há quanto tempo também, ele fala, há quanto tempo também eu aguardo a solução do problema de sua casa. E aí ela fica espantada, porque que será o problema, né? Você não há de querer que eu viva carregando uma sogra louca. Então, aí a mãe dela tem alguns problemas mentais, né? E ele certamente não quer acolhê-la no lar. E a gente vê, tem 2 anos que a Evelina partiu. Nesse período, ele já mantinha esse relacionamento. Há quanto tempo que ele está, digamos assim, enrolando ela, né? Então, sempre nessa postura de passar o tempo, de usufruir de tudo aquilo que ele costuma fazer, mas sem grandes responsabilidades. E aí a gente vê, Márcia, um defeito de caráter, né? A gente vê que ele não mudou nada, e ele, nesse sentido, ele é muito infantil e irresponsável, e ele continua do mesmo jeito que agia com a Evelina, ele está agindo com a Vera, né? E a Evelina está percebendo isso, está até se colocando também, a gente vai ver adiante, sentindo o que ela está sentindo, o que a Vera está sentindo é o que ela também sentiu, né? O Caio não mudou. Os papéis trocaram, mas a história é a mesma, né? A história é a mesma, e ela está de novo ali tentando, então a gente está vendo que ela está vendo realmente quem é o Caio, né? Ela fantasiou esse Caio. Né? E aí, se nós trouxermos para a nossa realidade, quantos, né, a gente se vê dessa forma, passam a vida enganando, mentindo, vivendo, atrapalhando os sonhos do outro, né? Traçando planos e não cumprindo. Quantos e quantos e quantos agem assim? Exatamente. Né? Desperdiçando a encarnação aí sem responsabilidade, né? Então, vamos em frente.
E aí ela vai ficar surpresa com a acusação dele. Ele fala: minha mãe é uma infeliz, não podemos desampará-la. E ele diz: já falei, meta essa velha no hospício, que ela já aproveitou a vida dela, agora temos que viver a nossa. Hoje nós iremos ao Guarujá, quero ver o negócio por mim mesmo. Quer dizer, ele é bem frio, né? Diante, não tem sentimento pelas pessoas, o respeito. Até a forma de falar, né, Thelma? Não é? Pois é. O respeito, né, a uma anciã, uma pessoa mais velha. Então, isso tudo, por isso que nós falamos, é um defeito de caráter. Isso já vem de outras experiências, né? Mas isso não se corrige, às vezes, em uma, em duas encarnações. Precisa do espírito se perceber, né? E aí também a gente não sabe como foi a criação dele, né? Que pois tipo de criação, né, que ele teve nessa encarnação para, de repente, se tornar esse homem que ele é, né? Agora você vê, é um homem que lida com as leis, ele é um advogado, ele tem os valores, né, das leis, né? O conteúdo deveria das ter leis. Deveria de ter, né, uma outra postura. Mas como o espírito não traz essa bagagem, não muda nada, né? Então a jovem chorava copiosamente por resposta. Enquanto o Serpa lhe acarinhava os cabelos, tentando consolá-la, Evelina cobrou ânimo e arrastou-se para fora. Tinha sede da presença de Ernesto, ansiava retornar-lhe a companhia. Impossível demorar-se no lar, que reconhecia haver perdido para sempre. Balda de crítica, cheia de crítica, à face da superexcitação de que se via possuída, tão logo se viu na rua, clamou pelo amigo em voz alta. E quando Fantine repontou à frente, atirou-se-lhe aos braços, qual criança desarvorada. Esse período todo, a Evelina desenvolve uma relação ali muito bonita, né, com o Fantine, uma relação de companheirismo, de respeito, e de grande amizade, né? Grande amizade, né? De confiança, né? Você vê que ela logo lembra dele, né? Porque ele sabia que ele estava ali para apoiá-la, né? Porque ele tem sempre uma palavra boa, né, para dizer para ela, não no sentido que ela queira ouvir, mas uma palavra equilibrada, né? Então ela anseia por essa companhia dele, né? E a gente vai ver nesse resto de capítulo aí, desse capítulo, o quanto ele vai ali ser realmente aquele que vai falar para ela, né? Olha só, vamos pensar, né? Vai mediar, né? Essa situação. Exatamente, aí, né? Falar de tudo que eles aprenderam lá no plano espiritual, né? É isso mesmo. Então vamos continuar, Ricardo? E aí ela diz: Ernesto, não suporto mais. O companheiro conduziu-a discretamente para um banco do pátio, compelindo-a a voltar, caminho andado, e sentando-a junto dele, escutou a narração de toda a ocorrência que a senhora amarrotada fazia entre soluços. Que sofrimento, né? Fantine compadeceu-se, procurando olvidar as próprias apreensões, quer dizer, tudo aquelas preocupações que ele também trazia, ele deixa para lá de lado, né, por enquanto. Não atinava com as razões da ternura que o levava insistentemente, irresistivelmente, para a senhora Serpa. No entanto, aquele tempo de graves experiências vividas por ambos em comum convertera-o para ela, num amigo incondicional, ouvindo-a, compartilha-lhe a dor, tomava-lhe o partido, esquecia-se, enternecido, e esforçou-se por acerená-la, expondo conselheiral. Quer dizer, é isso que a gente estava falando, né? Ele se tornou esse amigo incondicional que ela confiava. Ele, nesse momento, ele fala ali, ele não entendia esse sentimento que ele tinha por ela, porque qualquer momento que ela precisasse, ele ia de alma, né? Ele estava sempre presente ali de alma, inteiramente, e ele não entendia esse sentimento. Ele esquecia de si mesmo, né? E aí a gente estava cheio de preocupações, mas esquecia, né? Porque ele tomava as dores dela, queria cuidar, mas ele, ao mesmo tempo,
aqui fala, né? Ele não conseguia entender, atinar as razões da ternura que o levava irresistivelmente para Evelina, né? Então, ele não consegue ainda perceber que sentimento é esse. Isso tudo é muito confuso na cabeça dele. A gente já vem observando já de outros capítulos, né? Se a gente lembrar lá o que o irmão Ribas falou sobre o verdadeiro amor, né? Esse sentimento que a Evelina pergunta lá, né? Sobre esse amor eterno. Esse amor que está se desenvolvendo entre Fantine e Evelina é um sentimento verdadeiro. E é esse amor que desenvolve, que desabrocha em nós em relação ao outro, quando há abnegação, que é o caso dele, ele esquece de si mesmo, a compaixão, ou seja, ele se coloca no lugar dela, né? E o companheirismo, que ele é uma pessoa companheira, que está ali, na hora ele esquece dos problemas dele, não esquece, mas ele põe de lado, né? Exatamente. E abre o coração na possibilidade de envolvê-la. Poxa, esse é o amor verdadeiro, né? É isso. E vamos lá, e aí agora ele vai dar conselhos a ela, né? Quer dizer, não é conselhos, né? Ele num tom conselheiral que ele fala aí, ele vai começar a dizer para ela, Evelina, vamos refletir em tudo que a gente aprendeu lá, e é muito interessante todo esse diálogo, né, que ele tem com ela agora. Verdade. Justo que seja assim, Evelina. Caio é jovem, ele pondera, né? Você e ele não formavam um casal de velhos, como acontece com Elisa. Quer dizer, na juventude, o relacionamento é diferente também, né? Admito que ele terá um lugar no coração particularmente reservado para você, mas de certo experimenta as necessidades do homem comum, que é o que ele está fazendo, vivendo a vida dele, continuando. Refazendo a vida, né, Théo? Todos nós, né? Ele está viúvo, ele tem todo o direito de continuar a vida. Né? Exatamente. Em que idade nós tenhamos, né? Sim. Mas a moça que está com ele é a mesma Vera que lhe descrevia os bilhetes do meu relacionamento. Se ela está queixosa falando para ele, né? Mas a moça que está com ele é a mesma Vera. E aí, é a mesma. Isso mostra que ele era infiel antes da nossa separação e prossegue infiel hoje. Quer dizer, ele está agindo da mesma forma. Ernesto, afagando-lhe a cabeça, num gesto paternal, diz para ela: tenho pensado. Não acredita você que a morte nos entregou a nós mesmos e que Deus nos concedeu benfeitores abnegados e estes nos ampararam e esclareceram a fim de podermos enfrentar as verdades que hoje estamos vivendo? Que teremos feito da existência no mundo? Um curso de egoísmo ou de aprendizado de abnegação? Então, ele lembra para ela, você está lembrado, né? Porque eles fizeram, você lembra, Marcelo, lá nos capítulos anteriores, eles foram fazer um curso. Porque era um curso de preparação, né? Para poder ajudar o Túlio, mas também se ajudarem, né? E ajudar, se prepararem para depois enfrentar a vida aqui na Terra. Exatamente. Exatamente, isso aí, nesse retorno. Então, nesse momento que ela está envolvida por essas emoções, né, desse amor, que é um amor mais de posse, né, porque ela ainda está nesse processo aí do desapego, ela esquece, né, desses aprendizados, que a gente até já comentou isso, e isso é comum acontecer conosco. É por isso que a gente, às vezes, aqui na nossa realidade, a gente passa por determinados testes e a gente vai, como se vê assim... Acaba falhando, né? Falhando naquela situação, ficamos desanimados, achamos que não aprendemos, né? Poxa, mas logo eu, que já sei disso tudo, a companheira aqui, já sei disso tudo, como é que eu vou agir dessa forma? E a gente, às vezes, não se perdoa, né? Exatamente. E a gente tem que trabalhar isso, que Emmanuel nos diz que cada dia é um recomeço. Então, a gente está... É possível que nós, num momento desse, a gente também se sinta assim, né?
Exatamente, e assim, e ele está tentando, o Ernesto, né, fazer com que ela caia em si. Olha só, nós tivemos pessoas com tanto carinho para conosco, né, nos auxiliando, nos ensinando, passaram esse tempo todo tentando nos preparar por essas realidades que nós estamos encontrando. Então vamos pensar, né, e aqui na vida daqui, né? O Caio tem direito de ele refazer a sua pergunta, vida. essa pergunta que ele faz para ela, né? O que fizemos da existência? É muito interessante, né? Para nós, porque ele fala um curso de egoísmo, né? Ou um aprendizado de abnegação. Pois é, e abnegação. O que ela estava falando ali, né? Ela queria o Caio aos pés dela ainda, 2 anos depois, ela já tinha, né, ido embora. Ela queria que até hoje ele estivesse lá esperando por ela. Nós somos muito ingênuos, né? Assim, muito apegados mesmo, né? Enfim, muito orgulhosos, vaidosos. A gente trata os nossos amores como nosso, né? A gente fala, né? Meu marido, meu filho. Tem pessoas que ficam assim em relação aos filhos, né? Então, isso não é benéfico nem para o espírito que parte e nem para o espírito que fica. Porque causa muito sofrimento, né? Voltando àquela possibilidade de nos tornarmos obsessores daqueles que nós amamos, né? Exatamente. Por essa dependência que a gente, às vezes, tem das pessoas e queremos que os outros tenham de nós. A felicidade, ela é construída por nós mesmos, nós não dependemos de outro. Exatamente. Pelo menos não deveríamos nos depender, né? Porque a gente fala assim, eu sou feliz porque o fulano me faz... Ninguém faz feliz, ninguém nos faz feliz. A gente é que tem que trabalhar isso em nós, né? E ela veio nessa busca, né? E aí ela está vendo que a realidade é outra, que a vida dela agora é uma, a vida do Caio é outra, e que cada um tem que seguir a sua vida. Aqueles laços, que são os laços da terra, já se desfizeram, cada um tem o direito de seguir a sua vida, e aqui ele o tempo todo está trabalhando com ela isso, o desapego, né? Que foram todas essas lições que eles tiveram no plano espiritual, de trabalharem o desapego, exatamente isso que ela está tendo essa dificuldade, de desapegar de tudo, até do colar de pérolas, que ela viu no colo da Vera, até do colar de pérolas. A Joana de Ângeles diz que a caminhada do espírito é solitária, né? Então, exatamente. A gente não pode se apegar no outro e ficar nessa dependência, né? Devemos buscar a nossa felicidade, né? Isso aí. Então, vamos prosseguir. A voz dele estava encharcada de pranto íntimo, a voz de Fantine. Ele estava ali pensando que nele também, né? Ele já está vendo... Pois é, né? Já está vendo o drama dela. Ai, meu Deus, o que me espera? O que me espera? Teria você um esposo para amar ou para converter num objeto de enfeite? Olha só. Falamos tanto em devotamento quando jungidos ao corpo terrestre. Não será, depois da morte, o tempo mais propício à demonstração de nossas juras? A gente fala nisso, né? Então, a gente quer mostrar esse devotamento, mas será que depois a gente consegue? Olha só, não será depois da morte o tempo propício para nós demonstrar a demonstração das nossas juras? Não haverá chegado um instante em que Serpa mais necessita de consideração e carinho? Claro, porque ele tem que seguir a vida dele, né? Não tanto pelas palavras, mas pelo tom em que foram ditas, viu-se a moça inclinada à piedade. Aí começa a mudar a emoção no coração dela. Na tela da imaginação, começou a julgar o marido sobre um novo prisma. Caio era um homem jovem e os desígnios do Senhor mantinham-no vinculado ao envoltório físico. De que modo reclamar um roteiro de austeridade efetiva para o qual se achava ainda tão longe? Quer dizer, como é que ela vai reclamar uma atitude dele, né? Que ela mesma não tem? Exatamente, né? Que ela mesma não tem, e ela cai em si, né? Ele é jovem, gente, né? E ainda estava aqui encarnado, tendo que viver a sua vida. E era perfeitamente normal que a vida dele continuasse, assim como a dela está continuando lá no plano espiritual, né?
Ele não foi buscar esse relacionamento depois que ela morreu, né? Ele já tinha. Né? Pois é. É claro que se não fosse ela, ele teria outro, mas ele já mantinha esse relacionamento duplo, né? Exatamente. Então, vamos lá, Ricardo, por favor. Estivera reclusa, e se ela pensando no mundo espiritual por 2 anos, sem revê-lo sequer. Como criticar-lhe a conduta? E por que hostilizar a menina que o seguia? Não lhe vira as lágrimas de sofrimento, registrando o sarcasmo do esposo irrefletido e volúvel? Acaso não conseguia enxergá-la, ocupando-lhe o lugar junto dele, reconhecendo-lhe a dedicação incompleta e herdando as aflições que ela própria atravessara? Então, ela começa a se colocar no lugar da menina também. Exatamente, né? Começa a se colocar no lugar da Vera e ver que tudo aquilo que ela passou, estava se repetindo. A Vera está passando agora, né? Uhum. Fantine desfez a pausa e arrancou-a da ligeira elucubração, justificando o sensato. Evocando as lições de Ribas, olha como ele é sensato, né? Evocando as lições de Ribas, concluo de mim para comigo que os nossos instrutores impeliram você à excursão corrente para que você aprenda a perdoar. E quem sabe, talvez que essa moça, ele ia continuar, né? Talvez o quê? Objetou Evelina ante as desmaiadas reticências. Ele vai colocar ali alguma coisa para ela pensar. Mas ele é muito lúcido, né? Então, ele fala nessa possibilidade. Talvez os amigos espirituais tenham preparado ela para o retorno, para que ela aprenda, né? Exatamente. A perdoar, a estar fazendo isso que ela está fazendo agora, né? Pois é, o que ela cai em si, né? Ela falou, olha, a gente estava aqui, né? Nós estamos no mundo espiritual por 2 anos, sem nem sequer termos vindo aqui à Terra, nem, né? Quer dizer, sem nem sequer ter passado pela aquela casa, aquele ambiente. Como é que ela pode cobrar dele alguma outra atitude, não é? Então ela vai caindo em si aqui, e essa questão dela reconhecer na Vera os mesmos sofrimentos, quer dizer, mudar aquilo de achar que ela estava ali usurpando o lugar dela, não, pelo contrário, ela está caindo em si, né, uma nova companheira, e que está sofrendo tudo que eu sofri durante a minha convivência com ele, porque ele não mudou, ele continuou o mesmo. Continuou o mesmo, com as mesmas mentiras, com os mesmos enganos, né? Coitado, ele está enganando a si próprio, né? Mas ele ainda não sabe disso, né? É interessante que é o que vem agora, né? Que essas colocações do Fanzine, talvez essa moça, e aí ele vai dizer aí, ele tem uma ideia aqui bem interessante, né? Do propósito dessa vinda deles e desse conhecimento uma maturidade para analisar as questões, né? Como um pai mesmo que está falando com um filho ali, né? A gente vê mais longe. Vamos, então, prosseguir a nossa leitura. Talvez, ele continua, talvez essa moça seja a pessoa a quem você deva implorar a graça de ser nova mãe do Túlio, para o Túlio, porque aí ele já está lembrando do projeto que a espiritualidade tem para o Túlio reencarnar, né? O irmão Ribas já falou que o Túlio, né, não precisa reencarnar, porque esse tempo todo que passou lá não adiantou muita coisa, então ele tem que voltar para novas experiências. Né? Não aprendeu, então ele vai ter que aprender aqui no laboratório. Exatamente, né? Temos estudado temas complexos de paixão, de reequilíbrio, olha só, os temas que eles estudaram lá, né? Culpa, reencarnação, induzindo-nos a pensar e pensar. Por outro lado, Ribas mostrou-nos as necessidades de Mancini, sem oferecer-nos quaisquer sugestões. Ele só mostrou as possibilidades. Só disse para eles, ele vai ter que reencarnar. Agora, o como que isso vai dar, ele não falou. Não é? No entanto, sabemos que o rapaz está por nossa conta, na presente fase de reajuste, depois de haver perdido o corpo físico pelo tiro de serpa. Não admite você que Caio deve restituir-lhe a experiência terrena com devoção e ternura de um pai? E que melhor ocasião encontrará você, além da de agora, para exercitar os ensinamentos de Jesus, amando aquela que considera inimiga
e transformando-a em instrumento de auxílio a benefício do homem endividado que você ama. Olha a proposta que ele está fazendo, né? Ele está tendo uma visão aí, certamente até induzido pelos amigos até eu falo, até inspirado, né, Thelma? Para mostrar para ela, ó, ele vai reencarnar, o caso está sobre a nossa orientação, ajuda, né, deles lá com a equipe. Quem sabe essa moça não será aquela indicada para ser a mãe do Túlio, e aí o Caio tem até essa responsabilidade do casamento que ele não assume, né? E fazer o bem a essa alma. Fazer o bem a essa alma. É que ele tirou a vida, né? Exatamente. Pois é, que ele tirou a vida, então atuar como um pai amoroso, e ele vai assim, né, ir resgatando, se refazendo com essa questão, pelo menos espiritualmente, né? Ele vai se refazendo nessa relação dele com o Túlio, né? E aí, então, Márcia, surge uma coisa muito interessante que a gente pode pensar também, estou me lembrando aqui agora, no nosso planejamento reencarnatório, os espíritos agem assim. Por exemplo, o Mancini, ele não tem condição, maturidade espiritual para ele planejar a reencarnação, como fez o Sigismundo, né? Daquela forma. Então, os espíritos colocam essa equipe, a Evelina e o Fantini estão fazendo parte dessa equipe para fazer todo esse planejamento. Esse planejamento, exatamente. Você lembrou bem, Thelma, né? Porque ele não tem condições de definir o que é o melhor para ele. Ele não tem a menor condição. Então, os espíritos, né, os nossos benfeitores, é que vão nos ajudar, o nosso anjo de guarda, a planejar o que será a nossa próxima experiência. Isso é muito bom para nós entendermos como é que acontecem as encarnações na Terra. Né? Na maior parte de nós não temos condições de decidir. Né? Exatamente. Vamos lá. Você quer ler um pouquinho agora? Posso. Então, a companheira compreendeu o alcance de semelhantes ponderações e caiu nos braços do amigo, em copioso pranto, exclamando: ó, Ernesto, Ernesto. Então, quer dizer, ela conseguiu ali, né, cair em si. Alguns instantes mais, e um carro despontou da garagem, conduzindo o casal. Sustando os soluços, Evelina informou ao teu ouvido que os dois se dirigiriam ao Guarujá. Então, eles saem de casa, né, de carro, enquanto o moço causídico, quer dizer, o advogado, que era o Caio, deixava a direção do veículo para atender ao fechamento da casa. Fantini contemplou a jovem parceira e fez-se lívido. Quer dizer, quando ele vê quem é a parceira do Caio, que está sentada no banco do carona, ele toma um choque. Ele entra em choque. Então, mais profundamente chocado, talvez do que a senhora Serpa, gaguejou, arrasado de angústia, e falou: Evelina, Evelina, escute, essa moça, a Vera, essa moça é Vera Celina, minha filha. Olha que envolvimento aí. Que revelação, né? Que revelação. Então, a companheira do Caio era ali agora a filha dele. E mais uma coisa para nós observarmos nesse capítulo aí, que daqui para frente a gente vai ter sempre essa observação, as engrenagens que vão formando nas nossas famílias, né? Não está nada separado. A gente vê aí que essa moça é filha do Fantini, que está nesse conluio aí com o Caio, e que possivelmente, futuramente, fará parte ainda mais profunda, né, dessa família que está estruturada aí. Ernesto também vai estar ligado ao Túlio, né? Ao Túlio. Se por acaso, né, ele vier a encarnar através da Vera e do Caio, é como se ele fosse o avô, né? O avô desencarnado, né? E aí a gente vê a engrenagem que se forma, que a gente fala, a gente acha que está solto, né, as coisas, mas a família, os parentes mais próximos, os amigos. Nós não à toa, tudo tem um envolvimento. E aí, além de saber que é filha, né,
dele deve estar pensando já com toda a história que a Evelina contou para ele, né, de saber que a mãe da menina está louca, né? Que é a mulher do... Que é a mulher do Fantini. Se vocês lembram, o Caio fala, eu não vou trazer para dentro da nossa casa sua mãe, que está louca. Então, quer dizer, se ele lembrar dessa conversa com a Evelina... Vai doer mais ainda. Vai doer mais ainda. Gente, a minha Elisa, que é Elisa, né, o nome da esposa, está louca. O que deve ter acontecido? Então, queridos amigos, nós estamos aí com várias cenas do próximo capítulo, tchan, 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 né? Do que vai vir aí para frente, né, nessa história, nesse envolvimento. Está ficando muito bom, né? Muito boa a história, nos envolvendo aí em pensamentos que a gente traz claridade para entender as nossas questões, e é tudo muito importante, né? Essas revelações aí, a gente vai ter muita reflexão, muita coisa para pensarmos, né, Márcia? Exatamente, né? E de todo jeito já foi bom ver que, tendo com todas as dores, os dois evoluíram espiritualmente, né? A gente percebe que eles também evoluíram espiritualmente para poder aguentar esses cenários que eles estão vendo aí agora. Só essa conversa do Fantini, né, demonstra aí o quanto eles cresceram. Exatamente. E traz a Evelina para a realidade, né, mostrando a ela, olha, agora é diferente. É um grande amigo, né, que está aí ao lado dela. Se não tivesse ele, talvez ele fosse muito pior. Como é que ela estaria, né? Pois é. Então, queridos amigos, é isso. Que bom, mais um programa, mais um capítulo que nós fechamos com muito prazer e a nossa gratidão pela presença de vocês. E nós nos encontramos no próximo sábado e que vocês fiquem com a paz de Jesus. E nós vamos partir para o 19, capítulo 19. O livro já passou do meio, já está chegando ao final da história, no ápice da trama, né? Que nós possamos aproveitar bastante essas lições para a nossa vida. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Não deixem de estar, venham sempre compartilhar conosco, porque a vida continua. Gratidão.